Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, na medida do possível, né? Bom pessoal, hoje vamos falar da última equipe, do que achei, né? Já falei da Sauber, já falei da Williams, já falei, deixa eu ver aqui, da Haas, da Alpine, da Aston Martin, né? Da Racing Bulls, da Aston Martin, da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull, né? E hoje nós vamos falar da McLaren, que foi a campeã do campeonato de construtores do ano passado, né, de 2024, né? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Mais uma vez eu tenho que dizer a vocês aqui que é a minha opinião, tá? É uma opinião que eu particularmente penso sobre o piloto, sobre os pilotos e sobre a equipe, né? E aqui o critério que eu vou usar também, assim, numericamente falando, que eu vou utilizar aqui para vocês, é o seguinte, né? Corridas à frente um do outro, né? Qualificação à frente um do outro, o resultado no campeonato, né? Vitórias, né? Pódios, pontos, posição, assim, e estando na zona de pontuações, né? Às vezes em que ambos estiveram na zona de pontuação, poles e abandonos. Corridas à frente, o Lando Norris arregaçou, tá? Arregaçou 16-8 em relação ao Oscar Piastri, né? Aqui, logicamente falando, né? Oscar Piastri e Lando Norris, né? 16-8 pro Lando Norris. Na qualificação foi maior ainda, tá? 20-4, tá? Finalizou o campeonato, o Norris finalizou em segundo e o Oscar Piastri finalizou em quarto. O Lando Norris teve 4 vitórias e o Piastri teve 2 vitórias apenas. O Lando Norris teve 13 pódios e o Piastri teve 8 pódios. O Norris teve 374 pontos e o Piastri teve 292. Os dois finalizaram 23 corridas na zona de pontuação. 23, muito consistente os dois, inclusive. O Norris fez 8 pole positions e o Piastri não fez nenhuma pole position. E nenhum dos dois abandonou, né? Aqui já é uma informação assim que eu discordo, né? Porque embora eu acho que tem aquela questão da porcentagem, né? Na Fórmula 1 é o seguinte, né? Quando você tem uma porcentagem quando você completa 75% da corrida, não é considerado abandono, né? Então, provavelmente foi isso aí que aconteceu. Eu tô falando no Grande Prêmio da Áustria, né? Onde o Lando Norris e o Verstappen acabaram se enroscando, né? Na minha visão, claro, a culpa foi do Verstappen ali, né? Muito embora, acho que o Lando Norris arranja umas posições assim para tentar ultrapassar o Verstappen, que só por Deus mesmo para o Verstappen aceitar isso, né? Bom, senhores, é o seguinte, vamos falar aqui, pessoal, se tiver um rangido, essa cadeira começou a fazer um rangido desgraçado, que eu não sei de onde começou isso, mas hoje, aí ó, meu Deus do céu, então esse rangido é da cadeira. Vamos começar falando sobre o Lando Norris, né? Cara, o Lando Norris é o seguinte, o Lando Norris foi um divisor completo de águas. Deixa eu só desligar o ar aqui, só um instantinho. O Lando Norris foi um divisor de águas nessa temporada, né? Há quem criticou, e muito, os seus resultados, né? Pelo carro que tinha e tudo mais. E há também aqueles que defendem que, não, que o Lando Norris teve o seu primeiro ano com um carro competitivo, ele não tinha experiência andando lá na frente, né? A gente também vai falar da equipe também, porque a equipe também eu vou entrar um pouco também nesse detalhe. Mas eu acho que pra mim, cara, o Lando Norris, na minha visão, se eu pudesse falar assim de 1 a 10 assim pro Norris, eu acho que pra mim eu colocaria um 6,5, 7 ali, vai. Eu acho que o Norris é merecidamente o terceiro melhor piloto dessa temporada. Eu acho que pra mim o Verstappen e o Leclerc, para mim, fizeram temporadas muito melhores do que a do Lando Norris, né? Pelo menos na minha visão de ver, assim, e tudo, eu acho que o Leclerc e o Verstappen, na minha visão, foram muito melhores, né?
que acontece? O Lando Norris, eu critiquei muito algumas coisas dele, mas elogiei. Eu vou primeiro partir pelos elogios, né? Os elogios eu acho que eu tenho que dizer sobre o Lando Norris é o seguinte: para mim, eu acho que mostrou em muitos momentos que ele é sim um cara com potencial para ser campeão. Ele não teve um mental muito poderoso, não teve assim um mental assim que a gente pudesse falar assim, nossa, que mental, né? Que mental é esse e tudo. Eu acho assim que a parte mental do Lando Norris estava um fiasco, né? Mas para mim, acho que ele se impôs principalmente contra o seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri, que eu vou falar daqui a pouco, né? Eu acho que o Lando Norris, eu acho que para mim mostrou que ele sim, num carro muito bom, tem condições sim de vencer corridas, tem condições sim de tem condições assim sim de sabe, liderar uma corrida e tudo. Acho que ele tem essas condições, né? Acho que é um piloto que tem ele é de um pedestal ali que a gente pode colocar. Eu já falei várias vezes, para mim eu coloco ele, o Russell e o Leclerc em patamares assim que acredito, né? Claro que tudo dentro do timing correto da Fórmula 1, esses três podem sim ser campeões, tá? Mas eu acho que o Lando Norris esse ano não tinha condições de ser campeão. E acho que se tivesse sido campeão, ele não seria por merecimento. Eu acho que o Verstappen, por todas as críticas, algumas críticas que eu carrego com relação ao Verstappen nessa temporada, eu ainda acho que o Verstappen tinha sim condições de ter sido campeão de qualquer maneira, né? Assim, né? Acho que tanto pela questão realista da coisa, quanto pela questão do merecimento, que acho que é uma coisa que o Verstappen mereceu mais do que qualquer outro piloto, na minha humilde opinião, né? O Lando Norris, cara, pra ser muito sincero com você, eu depois dessa temporada eu iria urgentemente atrás de um psicólogo, né? Porque eu acho que com certeza essa temporada mexeu muito nele, né? Porque eu acho que o Lando Norris ele chega para 2024 sem aquela esperança assim, porque a McLaren começou muito mal o ano, né? A McLaren começou o ano assim, ali, ok, tudo. Muita gente apontava no início de 2024 que a McLaren surgiria como uma força e tudo, mas não foi esse o caso. A McLaren só começou a ter um destaque mesmo ali, foi na partir da sétima, sexta etapa ali em diante, né? E para mim, acho que o Lando Norris foi muito junto nisso, né? Eu acho assim que o Lando Norris talvez não se preparou nas férias dele, que ele seria um suposto candidato ao título mundial, né? E acho que a gente tem que dizer isso porque é uma situação onde ele enfrenta pela primeira vez, né? A gente enfrenta o Lando Norris enfrenta pela primeira vez a condição de disputar um título, de vencer corridas, né? Mas eu acho que, independente disso, para mim ele teve muito tempo para fazer isso. Como eu já disse, foi na sexta ou na sétima corrida em que ele começou a vencer corridas. E ele teve, até ali então, ele teve 18 corridas para converter toda a situação. Então, ou seja, ele teve 75% basicamente do campeonato para inverter as coisas. E ele não conseguiu, né? Então, para mim, o Lando Norris teve um misto de momentos que, para mim, me convenceu de que ele é sim um baita piloto, mas teve alguns momentos também que ele foi um frouxo, no sentido literal da palavra, entregando vitórias, né? Cedendo posições para o seu companheiro de equipe, né? Uma coisa que eu jamais vou aceitar, na minha humilde opinião, né? Eu, que assisto Fórmula 1 há muito tempo, nunca aprovei, particularmente falando, essa questão de ordem de equipe, porque eu acho que a essência da Fórmula 1 não pode ser estragada por essa corja chamada ordens de equipe, né? Então, na minha opinião, o Lando Norris tem muito o que fazer nessas férias. O Lando Norris tem definitivamente muito para fazer nessas férias. Consultas ao psicólogo, ele tem que melhorar muito essa questão mental, porque eu acho que esse foi o grande responsável por atuações, no mínimo, horríveis do Lando Norris. Como, por exemplo,
toda santa vez em que ele largou na pole position, quase todas as vezes, não vamos generalizar também, ele sempre perdeu a porra da primeira posição na primeira curva, não é na primeira volta, é na primeira curva. Então isso é uma coisa que o Lando Norris vai ter que rever nos seus conceitos, rever isso com a McLaren, seja lá o que for, para isso acontecer, né, para ele melhorar essa condição. E também, né, souber aproveitar a vantagem. Para mim, o GP que fica mais nítido isso, para mim, foi o Grande Prêmio do Brasil de 2024, onde ele na pole position terminou atrás do Verstappen. E ainda tem a cara de pau de falar assim que o Verstappen não foi talento, mas foi sorte. Assim, eu sei que tem aquela questão mental, né, do piloto querer se impor e tudo mais, de amenizar as coisas e tudo, mas eu acho que ele dizer isso é um absurdo completo, porque ele fez o pior, né? Foi azar e falta de talento dele por parte do senhor Lando Norris no Grande Prêmio do Brasil, que para mim foi o ápice do Lando Norris ali, que de vez mesmo ficou para cucuia a chance de conquistar um título mundial, né? Então assim, cara, eu honestamente falando a vocês, eu considero esse ano do Lando Norris uma virada de chave. Eu espero que ele vire essa chave, porque é um absurdo o que ele fez em alguns momentos nessa temporada. É verdade, ele venceu algumas corridas, algumas de formas até dominantes. Para mim, as corridas mais dominantes do Lando Norris foi o Grande Prêmio da Holanda, o próprio Grande Prêmio de Abu Dhabi, né, o encerramento do ano e tudo. Para mim foi uma excelente corrida dele. Mas, na minha opinião, acho que ele vai precisar de muito, mas muito mais para evoluir, principalmente na sua cabeça. Ele não se mostrou com condições de ser campeão mundial, não teve postura de campeão mundial, e muitas vezes, beleza, eu entendo que o Verstappen muitas vezes o colocou em situações assim, mas assim, eu não consigo entender a temática do Lando Norris de tentar sempre ultrapassar o Verstappen por fora. Em todas as situações, ele se deu mal fazendo isso, né? Então, eu acho assim que um grande piloto, ele tem grandes ideias, tem diferentes ideias para tentar ultrapassar, né? E em muitos momentos ele peidou na farofa, né? Assim, eu sei que eu não vou cair nessa onda, nessa moda patética que as pessoas criam, de cancelamento a um piloto, dando moles, né? Que nem eu já tive o desprazer de ouvir e tudo, mas eu acho que, para mim, realmente o Lando Norris deu algumas pataquadas esse ano, né? Mas, em defesa a toda essa mediocridade que o Lando Norris mostrou em alguns vastos momentos na temporada, eu saio em defesa dele de que é a primeira vez que ele está presenciando esse tipo de competitividade, né, de batalhar por primeiras posições, né? Acho que o Lando Norris nunca teve isso, né? O Lando Norris sempre chegou muito assim, naquelas assim de batalhar pelo pódio e tudo, mas nunca pela vitória. Então eu vou querer me estacionar e dizer de que o Lando Norris que foi uma experiência ruim da primeira vez dele batalhando por vitórias, né? Oscar Piastri. Cara, o Piastri, para mim, eu vou falar uma coisa para vocês que é o seguinte: eu não coloco ele como uma grande decepção, um piloto superestimado, nem nada, porque eu acho que o Piastri mostrou em alguns vastos momentos porque porque é um piloto que é cortejado para muitos como campeão. Reparando que eu tô arrumando isso aqui no meu cabelo, que tá horroroso aqui no vídeo, né? Mas enfim, meu cabelo é horrível, né? Meu cabelo é uma aberração, mas enfim. O Piastri, nessa temporada, ele foi para mim, eu não diria que foi uma decepção, né? Como eu já disse, mas eu acho que para mim já chega de estacionar nessa questão de que ele é novato e tudo mais. Eu acho que agora chega da gente estacionar nessa desculpinha dele não ter rendido o suficiente. Amigo, é o seguinte, um cara do potencial do Piastri, né, que é um potencial alto e tudo, pelo que a mídia em si coloca no Piastri, levar 16-8 em corridas, levar 20-4 em classificação, sabe, não é coisa que a gente espera de um piloto do tamanho do Piastri. Eu acho assim que o Piastri, cara, pra mim, ele teve muitos momentos ali que ele foi excepcional.
para mim ele foi excepcional e tudo. Acho que o Grande Prêmio do Azerbaijão, acho que o meio do campeonato ali do Piastri para mim ali foi excepcional. Mas, cara, não adianta, e inclusive o Piastri é um dos únicos pilotos a estar parece que sempre ter estado na zona de pontuação em todas as corridas. Se eu não estou equivocado, acho que foi isso que eu ouvi. Agora, posso estar errado, tá? Mas ele foi uma campanha igual a do Verstappen em 2023, igual a do Schumacher em 2002, né? Onde eles pontuaram em todas as corridas do campeonato, né? O Hamilton em 2019 também, né? Mas, cara, isso pra mim não me é suficiente. Eu acho que levar 16-8 nas corridas e levar 20-4 nas classificações é muito! É muito pro Piastri, cara. É inacreditável, né? E aí, assim, eu, particularmente, eu me encanto mais com pilotos com a filosofia do Piastri de ser. Eu acho o Piastri um piloto excepcional. Ainda não coloquei ele ainda como um dos caras em que eu particularmente coloco naquele patamar de futuros campeões. Eu acho que para mim o Piastri precisa de um pouquinho mais para chegar nesse vendaval. Assim, para ser sincero, em 2024, no início de 2024, eu apontava sim, mas eu diminui um pouco esse ano de 2024 do Piastri. Principalmente a parte final do campeonato que ele fez, né? Então, assim, cara, eu honestamente falando, tô um pouco decepcionado com o Piastri em 2024, né? Eu acho, assim, que ele, assim, pelo que se coloca o Piastri, ele poderia ter feito muito mais, tá? Ele poderia ter feito muito mais. Teve um momento de brilhantismo, é verdade, teve uma consistência e tudo, é verdade, mas eu acho que ele podia mais, tá? E assim, e sempre essa questão que eu sempre venho falando, toda a corrida, se vocês tiverem um espacinho de tempo, se vocês tiverem uma paciência e tudo mais, vejam os vídeos em que eu falei das corridas em si, do que eu achei do pós-corrida. Toda santa vez eu sempre criticava o ritmo de corrida do Piastri, porque o ritmo de corrida dele é horroroso em relação ao Lando Norris, que para mim é um dos melhores em ritmo de corrida do grid atual, o Lando Norris. E o Piastri é para mim um dos piores, porque o Piastri sempre sofria muito na questão do ritmo de corrida. Ele tinha mais problemas de desgaste dos pneus e tudo. E na Fórmula 1 atual, velho, é isso que manda, é o mandante, é você saber administrar esses pneus. Porque se você extrapolar demais, você superaquece os pneus, o carro começa a perder rendimento e tudo mais, começa a desgastar com mais facilidade. Então é uma matemática toda. E pilotos do vendaval do Piastri não podem se deixar perder por isso, por essa questão da falta de ritmo de corrida, porque corrida é o que gera o ponto, é o que gera o resultado final, não é mesmo? Então assim, cara, eu achei um pouco decepcionante com certeza o ano do Piastri. O ano do Lando Norris, assim, você coloca os números do Lando Norris e do Piastri lado a lado, cara, é uma vergonha o que o Piastri fez esse ano. E assim, mas eu diria até que é mais uma questão de mérito do Lando Norris mas também uma grande parte também é um demérito por parte do Piastri por ter tido esses resultados frustrantes, na minha opinião. Então, né, é isso que eu particularmente penso, né. Sobre a McLaren, cara, a McLaren é o seguinte, eu sou de um tempo, não é saudosismo, não, eu detesto saudosismo e tudo, eu acho que já até falei isso aqui já em algum vídeo, não sei. Mas eu sou de um tempo onde a McLaren era a equipe que menos tinha ordem, menos priorizava essa questão de ordem de equipe. Cara, essa nova gestão da McLaren, ela é uma gestão muito, muito movida a essa questão de ordem de equipe, né? O André Stella, né, que é o chefe de equipe, o Zac Brown, ele é o diretor, né, ele é um dos mandantes da McLaren e tudo mais. Cara, a mentalidade desses caras são muito, sabe, companheiros de equipe e tudo mais. Eu entendo que a Fórmula 1, ela também sempre deu uma priorizada nessa questão. A Ferrari, nos anos 2000, levava também muito a sério isso, inclusive foi por causa de uma ação da Ferrari nos anos 2000 que aboliu as ordens de equipe nos anos 2000, né? Cara, para ser muito sincero com vocês, essa gestão nova da McLaren não honra
o saco da antiga. Desculpa o termo, tá? Eu acho a gestão, eu fico imaginando, como eu já falei, não é saudosismo da minha parte, mas eu fico imaginando, cara, o Ron Dennis vendo isso, cara. O Ron Dennis vendo isso, vendo aquela McLaren que ele liderou por tantos e tantos anos, sinônimo, né, de individualismo de cada piloto e tudo mais, né, de não vamos apostar, não vamos dar ordem de equipe aos nossos pilotos sabem o que estão fazendo. Cara, é uma surra o que a antiga McLaren daria nessa atual McLaren, né? E pra mim, cara, a McLaren demorou muito para se engrandecer. A McLaren ficou tantos anos ali na meiuca, sempre ali batalhando por sexta, sétima, quinta, quarta força, que quando enfim teve um carro dominante, ela se apequenou em não saber, sabe? Assim, ela ficou com aquele mental de equipe pequena, de equipe mediana. Coisa que não é, uma coisa que eu me recuso a dizer que a McLaren vai ser algum dia uma equipe mediana. Para mim, a McLaren, Ferrari e Williams jamais poderiam ser equipes médias pequenas. Eu acho que as cabeças que estão nessas equipes é que apequenam essas equipes. Mas para mim, eu jamais vou admitir que essas 3 equipes se apequenem, porque são equipes gigantescas, são equipes que olham os recordes da Fórmula 1, olha os números da Fórmula 1, você vai ver Williams, você vai ver McLaren, você vai ver Ferrari, entendeu? Porque são equipes que jamais deveriam se apequenar. E se apequenaram porque ali tem alguns caras ali que infelizmente apequenaram a equipe. Que apequenaram a filosofia da equipe, que deixaram a equipe em ruínas. Como no caso, por exemplo, que foi a McLaren alguns tempos atrás. E assim, eu tenho que ser grato também ao Zac Brown, porque o Zac Brown que reergueu a McLaren para esse status. Só que, tipo assim, ele reuniu fisicamente, colocando patrocinadores, até demais, inclusive. Reunindo milhares de patrocinadores, colocando a McLaren novamente naquele vendaval, só que faltou uma parte, que é a parte do onde entra o Lando Norris, né? Aqui, ó, mental, né? A mentalidade da equipe ainda não tinha evoluído. A equipe tinha evoluído em diversas outras questões, menos na parte mental. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. A McLaren, se ela tiver tudo certinho em 2025, agora que ganharam, né? Agora que ganharam o título de construtores e tudo mais, eu espero uma coisa da McLaren em 2025, que jamais se apequenem a essa mediocridade de ordens de equipe, né? Porque eu temo muito isso, sabe? Porque foi com essa temática ridícula que eles infelizmente ganharam o campeonato de construtores, né? Para mim, a McLaren foi campeã com méritos no campeonato de construtores. Por quê? Porque era o melhor carro do grid. Na minha cabeça, quando se tem o melhor carro do grid, para mim é merecimento de ganhar o campeonato de construtores. Agora, a McLaren ganhou este campeonato de construtores por causa da mediocridade da Red Bull de só ter um piloto com condições de ser campeão, e a Ferrari, porque a Ferrari é naquela onda de aquela oscilação corriqueira de anos já que tem ao longo de uma temporada, né? Então, para mim, a McLaren ganhou por causa disso. Pela questão do carro, foi um total merecimento. Agora, por outras questões, já não foi assim. Então, cara, assim, a McLaren, para mim, é o seguinte. E de nada adianta a gente cobrar o Lando Norris para ele melhorar o seu mental, para ele vir com a mentalidade de campeão de verdade, se a equipe que ele está não evoluir também. Porque eu acho que para mim a McLaren também deveria evoluir mentalmente. Deveria evoluir para uma mentalidade campeã, né? Porque foi campeão justamente por esses fatores que disse anteriormente, de uma certa incompetência da Ferrari e da Red Bull, tá? Mas assim, acho que para mim, cara, a McLaren tem a faca e o queijo na mão. Tem 2 grandes pilotos, tem uma grande gestão, né? Mas precisam todos, Lando Norris, Piastri, toda a diretoria da McLaren ir para o psicólogo urgentemente, porque vocês não estão no páreo deste carro que vocês têm. Vocês estão ali naquela mediocridade de equipe mediana, mentalmente falando.
Agora, em questão de carro, de piloto e tudo, vocês estão, beleza, vocês estão num naipe onde realmente merecem estar, que é ali nas primeiras posições. Eu espero, honestamente, esse vídeo jamais vai chegar na McLaren, claro que não, mas é isso que eu espero minimamente da McLaren para 2025, né? Então, cara, é isso que eu particularmente penso da última equipe aqui, que analiso o que achei dela, né? Talvez eu tenha uma postura um pouco crítica, é verdade, eu não vou negar para vocês assim que a minha postura é de criticar e ser muito crítico e muito exigente com as críticas em relação às equipes e tudo, mas assim, cara, é porque tipo assim, não são críticas fajutas, né? São críticas que infelizmente foram corriqueiras, né? Tanto para a McLaren quanto para as outras equipes, né? Então, acho assim que a McLaren tem todos os méritos de elogios, fez um excelente carro, venceu corridas, pelo menos, e tudo, mas agora a questão é a seguinte, todos aí agora tem que ir urgentemente ao psicólogo, porque todos aí estão com psicológico de mediocridades de equipes medianas. Enquanto essa mentalidade ainda estiver na McLaren, ela pode ter um carro 1 segundo mais rápido que for, que ainda vai ser uma dádiva, ainda vai ser uma dúvida quem é que vai vencer a corrida. Nossa, soltei uma babinha aqui, mas enfim. Mas vocês entenderam? Então assim, é isso que eu particularmente penso aqui, tá? Então é isso aí, senhores, um vídeo de 26 minutos, infelizmente, né? Mas a equipe campeã, a equipe vencedora, merecia um pouco mais de algumas palavras da minha parte, né? Então é isso que eu particularmente penso sobre o Norris, sobre o Piastri, sobre o McLaren. É claro que eu devo ter esquecido alguma coisinha lá ou cá, não sei como o ser humano consegue esquecer em 27 minutos de vídeo, mas enfim, né? Mas eu posso ter esquecido de alguma coisa, mas eu acho que tudo que eu tinha de dizer da McLaren eu já disse. Tá? E é isso que eu tenho dito a vocês, tá? No mais, é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.